Em Contigo Sim, Salma chega até a propor um brinde pelo amor verdadeiro e pelas famílias inseparáveis. O compromisso termina, e na porta do prédio, Ângela e Salma trocam figurinhas. A loira diz que o rapaz é um grande amigo e quer que ele seja feliz. Leonardo sai de carro levando Ângela e Adela, e Salma trata de avisar o comparsa, que está levando flores para a irmã por seu aniversário. Dário chega e pega o amigo chorando. O rapaz pede que o pediatra cante um feliz aniversário para a garota junto com ele. Mas revoltado, Álvaro diz que não entende como uma mocinha linda como ela esteja confinada àquela cama. O pediatra se aproxima para dar os parabéns à doente que, do nada, abre os olhos. Nesse meio tempo, Leonardo comenta com a namorada que está surpreso com a mudança no comportamento da mãe, mas não acredita em nada. Adela se mete e diz que todos merecem uma segunda oportunidade, e talvez Mirta esteja realmente tentando acertar. O semáforo abre, Leonardo arranca. Do nada, um sujeito de bicicleta bate em seu carro e cai desmaiado na avenida. Desesperado, Álvaro corre para a irmã, pedindo que ela não feche os olhos, enquanto Dário corre para chamar a mãe. No quarto ao lado, Beatriz acorda e manda Geraldo ir para casa descansar. A mulher insiste em ver a filha, enquanto o marido, que é médico, começa a examinar Beatriz, que não consegue respirar. Nesse meio tempo, Leonardo sai do carro e tenta ajudar o rapaz, que está caído no chão. Outro jovem, que também está junto, se identifica como irmão da vítima, e Leonardo diz que é médico. Uma mulher grava tudo em seu celular e acusa o rapaz de ter atropelado o garoto, para o policial que chega ao local. Ângela defende o namorado dizendo que foi o menino que se atravessou no meio do caminho, mas o doutor pede que seja chamada uma ambulância o mais rápido possível. A enfermeira corre para ligar para o seguro, enquanto Beatriz está sendo removida com o acompanhamento de Duarte. Nélida chega com a documentação para entubar a esposa e o médico explica que aquela é a única maneira de deixar a mulher mais confortável. Nesse meio tempo, a ambulância chega e o rapaz machucado é atendido, mas o policial quer a carteira de motorista do médico que, ao verificar, percebe que deixou o documento em casa. A mulher, que está gravando tudo no celular, continua dizendo que o médico foi culpado. Porém, a discussão é encerrada com a chegada do encarregado da seguradora de Léo. O sujeito que se apresentou como irmão do atropelado avisa que é advogado e vai processar, por mais que Leonardo peça para que levem o rapaz para o hospital onde ele trabalha. O rapaz da seguradora diz para o médico não se preocupar e pede os documentos do rapaz, mas como ele está sem nada, acaba sendo algemado e preso. Ângela se apavora, mas Léo pede que ela ligue para Salma e encontre seus documentos que devem estar em seu apartamento. Nesse meio tempo, Fedra chega ao quarto de Clarinha acompanhada pelo filho. Ela pede que o rapaz solicite a uma das enfermeiras de plantão que traga os aparelhos para que possa examinar as ondas cerebrais da garota. A médica tenta falar com a paciente, mas Clarinha só mexe os olhos quando ouve a voz de Dário. Ninguém está entendendo nada. Porém, toda vez que escuta o pediatra, ela pisca. Ângela liga para Salma e conta o que aconteceu e pede que a moça ache os documentos de Leonardo, pois o rapaz foi conduzido à delegacia. Logo que desliga o telefone, a moça conta que Leonardo teve um acidente de carro, mas não foi nada. Mirta resolve ir visitar Beatriz no hospital e continuar com seu plano maligno para conquistar Geraldo. Luz e Pablo chegam para socorrer Ângela e a mãe, que ficaram sozinhas no local do acidente. O motorista diz que já sabe o que aconteceu e se oferece para levar Adela ao cortiço. O rapaz explica que vai resolver isso e depois vai para o hospital ficar com a patroa e Ângela pede a ele que avise que ela também vai, depois de resolver tudo. A enfermeira pede que Pablo a leve até o hospital para onde levaram o ciclista e tenta ligar mais uma vez para Leonardo, mas não consegue. Nesse meio tempo, Samantha aparece correndo no corredor da UTI, querendo saber o que aconteceu com sua mãe. Mas Geraldo, que está indignado, pergunta à filha por que ela resolveu demonstrar interesse agora por Beatriz, que já está entubada e inconsciente. Vendo que o empresário está furioso, a moça pergunta por que ele está com tanta raiva. Geraldo explica que Beatriz pediu para ver a filha 1 milhão de vezes, mas a moça não deu a menor bola. Samantha tenta dizer que não sabia da situação, mas o empresário não aceita a desculpa e joga na cara da filha que ela só se importa consigo mesma. A influencer se defende, dizendo que não é culpada do que está acontecendo, mas Geraldo não cede e diz: com certeza você não é culpada da doença de sua mãe, mas é culpada de não ter apoiado sua mãe e de nem sequer ter tido a humanidade de vê-la e dizer que a ama, mesmo que isso fosse mentira. E se tua mãe não sair do coma, se ela não retomar a consciência?
De saco cheio dos mimimis da filha, o empresário manda a moça voltar para suas redes sociais e para o marido que escolheu. A moça tenta argumentar, mas Geraldo a manda embora, dizendo que não quer que ela chegue mais perto, pois não quer vê-la nem pintada de ouro. Do outro lado da cidade, Nancy tenta negociar com a advogada para ver seu cliente, Leonardo. Mas a mulher, um tanto grosseira, diz que naquela delegacia, a advogada não vai impor suas regras, avisando que o moço não está disponível. Nancy então pede para ver o relatório da polícia, mas a mulher afirma que ainda não estão prontos. A advogada perde a paciência e joga na cara da colega. Veja bem, você tem fama de só fazer o que quer nesta delegacia. Mas a mulher pede que Nancy espere, pois estão no México e os processos ali demoram. Mas a advogada não se faz de rogada e diz que vai processar a colega por abuso de poder. Do outro lado da cidade, Ângela chega ao hospital para onde levaram o rapaz atropelado. O homem da seguradora informa que conseguiu encontrar os documentos do carro que estavam no porta-luvas, mas precisa da identidade e da CNH de Leonardo, deixando claro que precisam se apressar com os documentos, antes que isso apareça no relatório da polícia. A enfermeira quer saber como está o garoto, mas o irmão do rapaz diz que o menino chegou muito mal e chama Ângela e Leonardo de assassinos. Ângela pede ao sujeito que deixe levar seu irmão para o Hospital Vega, e o homem da seguradora diz que o seguro do médico cobre tudo. Mas o homem se nega, dizendo que não vai arriscar ainda mais a vida do irmão com um traslado, jurando que vai fazer Leonardo pagar. Salma chega e diz que não encontrou o documento, mas o médico de plantão aparece, dizendo que não tem boas notícias, pois o paciente apresentou hemorragia interna, lesões na coluna e fratura grave nos quadris. Por isso, vai passar por uma cirurgia de emergência. O médico ainda conta que espera que o rapaz não tenha fraturado a coluna, pois isso poderia torná-lo paraplégico. E o cara continua com o teatro, chorando pelo irmão. Quem também está chorando é Geraldo, que não sai de perto de Beatriz. Com todo o carinho, ele coloca a aliança na mão da esposa, dizendo que não vai conseguir sobreviver sem ela. Oscar, que está com Samantha em seu escritório, resolve dizer que a moça está tomando muitos remédios com vinho, mas ela dá uma patada no rapaz, dizendo que não pediu sua opinião. Álvaro chega feliz da vida, contando que Clarinha abriu os olhos, mas Samantha começa a rir, já dopada de tanta misturinha, e diz: "Mas que felicidade! Sua irmã abriu os olhos no mesmo momento em que minha mãe está morrendo. Você quer fazer um brinde, meu amor?" E como o falcatrua não dá ponto sem nó, pede desculpas à esposa, dizendo que queria dividir a notícia com a mulher que ama, mas sente muito pelo que ela está passando com a doença da mãe. A moça, que já está pra lá de Bagdá com tanto vinho e barbitúricos, confessa ao esposo que não consegue lidar com o câncer de Beatriz, explicando que foi ver o pai e ele a mandou embora. Por isso, está chateada com os dois, até porque não gostou da forma como Geraldo e Beatriz os têm tratado e por abrir as portas de sua casa para a vadia da Ângela. Álvaro insiste, e para variar, a Patricinha, que deve ter dormido de calça jeans e está com um humor pior do que o de sempre, responde: "Deixe-me em paz. Vá festejar que tua irmã abriu os olhos e minha mãe fechou os seus, o que torço para ser para sempre." Na periferia, Félix aparece do nada e diz a Abel que quer ver o filho. Porém, o mecânico conta que o menino já está dormindo. Mesmo assim, o sujeito enfrenta o dono da casa e ordena que chame Guibo. Abel cai na gargalhada e pergunta em que planeta o cidadão está, pois ali é sua casa, e não recebe ordens de ninguém. Só que o abusador não leva em consideração as palavras do rapaz e insiste em entrar. Os dois ficam dando peitaço um no outro, para resolver a situação. Quando os dois estão a 10 centímetros de distância um do outro, Félix, vendo que vai sair perdendo, pois deu uma boa olhada no tamanho dos braços do mecânico, que está de regata, avisa que isso não vai ficar assim e a revanche será muito feia. Abel resolve tirar sarro da cara do vigarista, começa a tremer de propósito e responde: "Ah, sério? Pode vir, pois vou estar aqui te esperando, tremendo de medo. Olha só como tô tremendo." Vendo que vai levar a pior, Félix resolve ir embora. Enquanto isso, depois de encher a cara, Samantha decide ir ver a mãe na UTI. Chorando, a moça confessa que não consegue ver a mãe daquele jeito e, chegando perto de Beatriz, pede perdão por não ter vindo mais cedo vê-la, pois sabe que ela não está escutando mais nada. Finalmente, ela diz que ama a mulher e diz saber que foi a pior filha do mundo, quando Beatriz mais precisou dela. A enfermeira chega toda paramentada e diz a Samantha que ela não pode estar ali, pois pode agravar o estado de saúde de sua mãe. Mas a histérica não quer saber e continua gritando, dizendo que ama a progenitora e querendo saber se a mulher a está ouvindo.
Ela grita com a enfermeira, mandando a mulher embora, mas acaba caindo. Apavorada e ajudando a moça a se levantar, a enfermeira pergunta se ela andou bebendo, mas a moça continua em surto, até que Duarte aparece, perguntando o que ela está fazendo ali. O médico manda a enfermeira tirar a moça à força do quarto e servir-lhe um café, pois a influencer não tem a menor condição nem de parar em pé. A enfermeira leva a moça arrastada pelo corredor do hospital. Samantha se debate, mandando a mulher soltá-la até que esborracha no chão, bem na frente de Geraldo. Assustada, Nélida pede desculpas, mas o empresário nem dá bola e, levantando a filha do chão, pergunta se ela não tem vergonha do que está fazendo e de ter a coragem de visitar a mãe doente, completamente embriagada. Mal sabe ele que não é só vinho que tem naquele corpinho. Álvaro chega à UTI procurando pela esposa e escuta os gritos da moça, que diz ao pai: "Você me pede para fazer companhia à minha mãe e quando venho você desaprova?" Porém o empresário não deixa barato e diz: "Faça-me o favor de ir embora daqui, imediatamente." Álvaro escuta a discussão e fica preocupado. Samantha, enrolando a língua, pergunta ao pai se não tem direito de ficar com sua mãe. Geraldo, cada vez mais irritado, diz à filha que não, pois se encontra naquele estado deplorável, perguntando se ela não tem nem um pouco de dignidade. Totalmente descontrolada, Samantha grita do fundo de sua garganta: "Claro que não, não é verdade? Porque sou a ovelha negra da família e afinal de contas você já tem a filha ideal e se chama Ângela." Álvaro resolve aparecer e arrasta a esposa à força para fora da UTI, mas a moça continua gritando, querendo saber onde está a mocinha perfeita que os pais adotaram. Mirta, que está chegando para jogar mais uma isca em Geraldo, fica apavorada com a cena e o empresário, aterrorizado. Se fazendo de boazinha, a megera dá o maior apoio ao empresário e aproveita para tirar uma casquinha. Do outro lado da cidade, Félix conta ao comparsa o que aconteceu e revela que está a fim de dar uns catiripapos em Abel. Baldomero pede que o compadre se acalme, dizendo que ele precisa se controlar, pois se fizer algo assim, pode se complicar, mas avisa que, com o que houve no cortiço, ele pode incrementar seu processo na justiça contra a Luz. Só que Félix diz que não quer o filho em volta dele, pois o menino só atrapalha, mas deixa claro que está com os primos atravessados na garganta e conta que tem quase certeza que a doméstica está apaixonada por um dos dois rapazes. Baldomero resolve advertir o sujeito, dizendo que legalmente ele não pode fazer nada, mas o bandido pergunta: "E quem foi que disse a você que vou agir legalmente?" O advogado se preocupa e pede ao homem que pense bem no que pretende fazer, alegando que o uso da inteligência é mais eficiente que o uso da força. No hospital, Mirta se oferece para buscar um café para Geraldo, e logo que fica sozinho, o empresário recebe uma ligação de Ângela. O homem explica que está procurando por Leonardo, pois Beatriz está muito mal. A moça explica que depois do jantar na casa de Mirta, ela e Leonardo sofreram um acidente, mas não foi nada grave, mas seu namorado precisa ajeitar as coisas com a seguradora. Agora Geraldo quer saber se Mirta sabe, e diz que apesar de não ter cabeça para nada, se oferece para ajudar, dizendo que sua esposa adora a moça, assim como sabe que ela também adora Beatriz. No cortiço, quando Pablo finalmente está quase beijando Luz, a turma aparece armada de cabos de vassoura e pedaços de pau, dizendo que alguém invadiu a casa de Pura, mas eles já botaram os sujeitos para correr. Do outro lado da cidade, Ângela encontra Nancy, que diz que falou com o Comitê Estadual de Arbitragem Médica, e vão apoiar Leonardo. Mas a enfermeira revela que o rapaz atropelado está mal e pode ficar paraplégico. A advogada conta que não conseguiu falar com Leonardo, pois a delegada a impediu de ver seu cliente. Porém, vai falar com alguns contatos da imprensa, para tentar pressionar a mulher. Salma chega e a enfermeira apresenta Nancy para a insossa, que pede notícias sobre o médico. E Mirta continua alisando Geraldo e abraçando o empresário, se fazendo de boazinha e dizendo que está ali para o que o homem precisar. Frágil, o homem desaba e desabafa, dizendo que está muito difícil lidar com tudo aquilo, principalmente porque Samantha só atazana as ideias e coisa e tal. Sem saber do bote que a jararaca tá a fim de dar na fortuna dele, o coitado ainda diz que se não fosse por ela e por Leonardo, ele já teria sucumbido à dor e ao sofrimento. De repente, Geraldo se lembra que Ângela ligou avisando sobre o acidente, mas Mirta tranquiliza o empresário, dizendo que o filho está só resolvendo a burocracia. Na delegacia, a inspetora chega e constata que o rapaz já fez os exames de teor alcoólico. A mulher quer saber o quanto ele bebeu. Leonardo explica que tomou uma taça de vinho, mas, no jantar, foi servida comida que é preparada com bebida alcoólica. O médico pergunta se a delegada tem notícias do rapaz que ele atropelou.
Mas ela, dizendo que não tem maiores informações, resolve falar mal de Nancy e diz que ela é muito insistente. E enquanto Mirtha dá mais um passo em direção ao seu objetivo, levando Geraldo para rezar na capela e se colocando à disposição para rezar com ele, Nancy, que está na delegacia, finalmente consegue autorização para falar com seu cliente. Nesse meio tempo, enquanto Geraldo pede a Deus pela vida de Beatriz, Mirtha faz outro pedido. Ela quer que o Senhor leve a doente de uma vez para viver ao seu lado e ainda garanta um caminho livre para ela conquistar o empresário com quem quer passar o resto de seus dias. Nélida aparece e, pedindo desculpas por interromper sua oração, diz a Geraldo que ele precisa acompanhá-la, pois Beatriz está tendo uma crise. Nancy vai ver Leonardo, que está preso, e conta que puseram um monte de obstáculos para privá-la de falar com o rapaz, mas está fazendo todo o possível para libertá-lo. A mulher também conta que o rapaz atropelado está passando por uma cirurgia de emergência e pode ficar paraplégico. Mas não é tudo o que ela tem para contar. Nancy revela que Salma não conseguiu encontrar o documento do médico e que agora precisam esperar sair os resultados do exame de sangue, mas gostaria da autorização dele para negociar com a família da vítima uma indenização. Angela também consegue ver o namorado e jura que está fazendo tudo o que pode para tirá-lo daquele lugar. Enquanto isso, no quarto de Clarinha, Fedra confirma que a moça tem atividade cerebral, mas precisa fazer mais exames para saber qual a extensão do dano. Logo que fica sozinho com a paciente, Dário conversa com a irmã de Álvaro e, de repente, a moça segura na mão do médico. Abrindo os olhos, ela pronuncia com dificuldade o nome do pediatra. Geraldo, por sua vez, chega para ver a esposa e o médico que está cuidando dela naquele momento, pede ao colega que seja forte e se despeça de Beatriz, pois ela não tem muito mais tempo de vida. No meio da conversa, o coração da mulher para. Desesperado, o empresário abraça a mulher e não consegue conter o pranto. No cortiço, Luz e Pablo descobrem que a pessoa que estava na casa de Pura era a dela, mãe de Ângela. Mas o motorista não quer saber de nada, a não ser criar o maior clima para finalmente roubar um beijo de sua amada. Só que Gibo aparece e, furioso, quer saber o que a mãe está fazendo. No hospital, Duarte e Nélida aparecem para tentar tirar Geraldo de cima do corpo da falecida, mas o homem pede para ficar mais uns instantes com sua esposa. E enquanto Ângela conta ao namorado que Beatriz foi entubada, Nancy aparece, dizendo que não tem boas notícias, pois Leonardo está sendo acusado de tentativa de assassinato e lesões graves.